Muito bem, que privilégio estar aqui com você para partilhar de um assunto da mais alta importância, que é o poder através da oração. Esse é um assunto debatido ao longo da história da igreja. Algumas pessoas pensam que a oração não muda nada, não muda pessoas, não muda circunstâncias. E hoje eu gostaria de tratar desta matéria afirmando para você que a oração nas mãos de Deus sim muda pessoas e circunstâncias. Eu não creio que a oração tenha poder em si mesma. A oração não é poderosa. Poderoso é aquele que atende às orações. Poderoso é Deus que responde às orações. A oração é para gente fraca, como você e eu. Não oramos porque somos fortes, oramos porque somos fracos. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Ao longo da história, os homens e mulheres de Deus oraram e creram no poder através da oração. Quando as orações sobem do altar da terra ao trono do céu, como incenso diante de Deus, Deus derrama este incenso sobre a terra e fatos grandiosos e extraordinários ocorrem em virtude das orações dos santos. Deus é soberano e Ele não precisa de você nem de mim para agir. Porém, Ele, sendo soberano, escolheu agir por intermédio da oração. Quando nós oramos, tocamos o mundo, porque a oração aciona o braço daquele que é onipotente, daquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Deus responde a oração e é por isso que Tiago, capítulo 5, nos informa que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia diz que Abraão foi um homem de oração e ele intercedeu por Ló e sua família. E quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, Deus lembrou-se de Abraão e poupou Ló e suas filhas. A Bíblia diz que Isaac foi um homem de oração e ele orou 20 anos para Deus curar Rebeca da esterilidade e Deus ouviu sua oração. A Bíblia nos informa que Jacó foi um homem de oração. E no Val de Jaboque, lutando com Deus, o Senhor ali muda a sua história, a sua vida, o seu nome. E ele então, sendo pai das 12 tribos de Israel, vai ser um homem que marcará a história da humanidade. Moisés foi um homem de oração. E Deus poupou a nação de Israel em virtude da intercessão de Moisés. Ele foi o grande libertador, o grande legislador e o grande intercessor. A Bíblia diz que Josué foi um homem de oração. E Deus fez o sol parar numa batalha em resposta à oração de Josué. Um homem guerreiro, valente, destemido, mas um homem que acreditava no poder através da oração. Aqueles que vieram na esteira destes foram homens de oração. Podemos mencionar aqui a história de Samuel, ele que foi filho de uma mulher, Ana, que era uma mulher de oração. Ela era estéril e ela orava e chorava diante de Deus, e Deus ouviu a sua voz e ela concebeu. E foi mãe daquele que nós conhecemos como o maior profeta, sacerdote e juiz desse período, um homem que chegou a dizer para o povo de Israel: longe de mim pecar contra Deus, deixando
de orar por vós. Ele foi um homem de oração. Ele colocou a causa de Israel tantas vezes na presença de Deus. Davi, o rei ungido por Samuel, foi um homem de oração, que enfrentou grandes lutas, grandes batalhas, contra um urso, contra um leão, contra o gigante Golias, contra exércitos filisteus, contra Saul, seu sogro. E em todas essas pelejas e em todas essas refregas, Deus lhe deu vitória em resposta à oração. Você vai encontrar homens de Deus que se dedicaram à oração. Por exemplo, você encontra o profeta Elias. Elias orou com instância para não chover e não choveu, trazendo o juízo de Deus sobre a nação apóstata. Elias orou e o azeite da botija da viúva de Sarepta não acabou e nem a farinha na sua panela. Ele orou e o filho único daquela viúva ressuscitou. Ele orou e fogo caiu do céu e a nação gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias orou e as torrentes abundantes caíram sobre a terra, torrentes restauradoras. Ele foi um homem de oração, um homem semelhante a nós, mas que acreditava fortemente que Deus mudava e muda e mudará as circunstâncias em resposta às orações do seu povo. Eliseu, seu sucessor, foi um homem de oração. Quantas maravilhas Deus fez pelo seu ministério em resposta à oração. Um homem que experimentou muitos milagres da providência de Deus em resposta à oração. Deus responde à oração. Você vai encontrar o rei Josafá, entrincheirado por uma confederação, uma união de inimigos, uma conspiração para cercar Jerusalém e tomá-la à força da espada. E diz a Bíblia que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e decretou um jejum em todo o Judá. E então Deus respondeu a eles, dizendo que aquela peleja não era deles, que eles, em vez de ficarem desesperados, deviam formar um coral e cantar à frente do exército. E tendo eles começado a cantar louvores a Deus em altas vozes, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e eles foram desbaratados. Por meio da oração, através da oração, Deus desbarata exércitos. Por meio e através da oração, Deus cura os enfermos, Deus liberta os cativos, Deus triunfa na batalha. Diz a Bíblia que quando Moisés tinha os seus braços estendidos na batalha contra os seus inimigos, Israel prevalecia na batalha. Deus responde, Deus age, Deus intervém, Deus muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história. Deus faz reviravoltas extraordinárias em circunstâncias em resposta à oração. A Bíblia fala do rei Ezequias. Foi no seu governo que as 10 tribos do norte caíram sob o poder da Síria. E este mesmo exército expansionista, guerreiro, truculento e sanguinário, cercou Jerusalém. E Ezequias é conclamado a se render e desafiado, dizendo: nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. E o rei Ezequias consulta o Senhor por intermédio do profeta Isaías. E Deus fortaleceu o rei, dizendo que aquela batalha seria uma batalha vitoriosa para Ezequias, porque não era necessário sequer acionar qualquer arma. E Deus então escala um único anjo, que mata 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Deus responde a oração. Deus intervém por meio da oração. Tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Nada é impossível para Deus. Aliás, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então você vê ao longo do
Antigo Testamento, Deus respondendo às orações do seu povo. Deus alterando situações. Por exemplo, no livro de Esther, no reinado de Assuero, Xerxes I, quando o povo de Israel, o povo judeu, estava exilado na Pérsia, que tinha ganhado e conquistado a Babilônia. Por influência de Amã, um agagita, descendente dos amalequitas, odiando o povo judeu, induziu o rei Assuero a assinar um decreto para exterminar o povo judeu de todas as 127 províncias do Império Persa. E então, quando o edito foi firmado, e as cartas enviadas às províncias, determinando que no dia 13 do mês de Adar, o 12º mês do ano, os judeus seriam exterminados. Quis Deus que esse quadro fosse alterado. E Deus usou Esther, a rainha Esther, que ordena um jejum de 3 dias. E então vai falar ao rei Assuero. Ela encontra graça diante do rei. E ela estrategicamente, num banquete que oferece ao rei, e também convidando Amã, o inimigo, arqui-inimigo do povo judeu, ela desmascara Amã, ela denuncia Amã, e a situação se reverte. Amã, que tinha feito uma forca para matar Mordecai, tutor de Esther, é ele que é enforcado nessa mesma forca. Seus 10 filhos são mortos e enforcados publicamente. Os bens da casa de Amã passam às mãos de Esther e ela nomeia Mordecai como administrador dessas riquezas. Um novo edito é lançado pelo rei Assuero e os judeus têm liberdade de se defenderem. E aquele dia 13, fatídico dia 13 do mês de Adar, em vez de ser o dia da morte dos judeus, tornou-se o dia da retumbante vitória dos judeus. Quando 75 mil inimigos dos judeus foram mortos e os judeus poupados, o que levou à instituição da festa de Purim, que é celebrada até hoje, lembrando e comemorando a grande vitória sobre a morte. Quando Deus reverte a situação em resposta ao jejum e à oração, Deus ainda hoje atende a oração. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus foi um homem de oração. Ele orou nas horas mais cruciais da sua vida. Ele orou no seu batismo. Ele jejuou no período da sua tentação. Ele orou quando foi escolher os apóstolos. Ele orou quando ele foi consultar os discípulos acerca de quem ele era para eles. Ele orou no Monte da Transfiguração. Ele orou no Getsemane. Ele orou na cruz. E ele está à destra de Deus, onde ora e intercede por nós. Os apóstolos foram homens de oração. Aprenderam a orar com Jesus. E a igreja primitiva aprendeu a orar com os apóstolos. Diz a Bíblia que os 120 discípulos estavam no cenáculo, depois da ascensão de Jesus, aguardando a promessa de Jesus, a promessa do Pai, de que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E Atos 1,14 diz que todos perseveraram unânimes em oração. Depois de 10 dias de clamor, unânime, o Espírito Santo desceu em cumprimento à promessa do Pai. E diz a Bíblia que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou um sermão cristocêntrico, a morte, a ressurreição, a ascensão e o senhorio de Cristo, e quase 3.000 pessoas são convertidas. E esta igreja que recebe num único dia quase 3.000 novos membros,
perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações. Quando a igreja era ameaçada e perseguida, a igreja orava. A casa tremia. Os crentes eram cheios do Espírito Santo e tinham ousadia para pregar. A igreja caminhou de joelhos e caminhou mais firmemente, mais rapidamente, com resultados mais otimistas. A história da igreja primitiva é a história da oração, da pregação, do prevalecimento pelo poder de Deus por meio da oração. Pedro foi um homem de oração. João foi um homem de oração. Paulo foi um homem de oração. O maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele foi um homem de oração. Ele orava sem cessar, preso ou em liberdade, doente ou com saúde, em paz ou perseguido. Em quaisquer circunstâncias, ele era um homem de oração. Essa obra precisa ser resgatada. A igreja contemporânea precisa voltar a ter intimidade com o altar e a ter vida com Deus em oração. Quando você vai para os pais da igreja, eles foram homens de oração. Quando você olha os pré-reformadores, eles foram homens de oração. Quando você estuda a história dos reformadores, todos eles foram homens de oração. Quando você estuda sobre os puritanos da Inglaterra do século XVII, foram homens de oração. Quando você vai estudar sobre o avanço missionário da igreja, todos os missionários foram homens de oração. Quando você estuda a história dos reavivamentos, os avivalistas sempre foram homens de oração. As igrejas que mais crescem ou cresceram no mundo foram igrejas que deram importância e primazia à vida de oração. Deus é o Deus que honra aqueles que buscam a sua face. Porque o poder do Espírito Santo não se aprende na academia, nem mesmo através de boas e importantes leituras. O poder se recebe através da oração. É quando a igreja ora, é que ela tem poder. Sem a virtude do Espírito Santo, a palavra de Deus não será verdade na nossa boca. Não é tanto a nossa eloquência, não é tanto o nosso conhecimento ou as nossas estratégias. É o poder através da oração. E eu quero aqui conclamar você para engajar-se na vida de oração. Orando a tempo e a fora de tempo, em todo o tempo. Orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Orar sem esmorecer. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele nos ensinou. A história do avanço missionário da igreja é a história do avanço da intercessão, daqueles que se colocaram na brecha e clamaram aos céus, para que ele mesmo abrisse a porta da evangelização, para que ele mesmo abrisse o coração para a fé. E a igreja, assim, prevalece e marcha de joelhos vitoriosamente. Deus cura o enfermo em resposta à oração. Deus liberta o cativo em resposta à oração. Deus converte o pecador em resposta à oração. Deus faz milagres extraordinários em resposta à oração. Quando o povo de Deus ora, o braço de Deus é acionado. Quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por meio da oração, Deus apaga a chama do fogo. Deus fecha a boca de leões. Por meio da oração, Deus abre o mar. Deus faz brotar água da rocha. Deus faz milagres extraordinários. Talvez hoje você precisa reavivar
a chama do altar da oração no seu coração. A chama não pode apagar. E quando a igreja ora, ela se santifica. Quando a igreja ora, ela tem discernimento. Quando a igreja ora, ela vê os milagres de Deus acontecendo. Quando a igreja ora, ela é revestida de poder. Quando a igreja ora, os corações se rendem. Quando a igreja ora, a glória de Deus se manifesta. Conclamo você a entrar na brecha da oração, a orar e a esperar a resposta da oração, e a ver que Deus ainda hoje responde a oração, mudando pessoas, mudando circunstâncias, mudando acontecimentos, em resposta à oração da sua igreja. Como é que está o fogo no altar do seu coração? Como é que você se classifica? Você é um homem, uma mulher de oração? Você tem colocado a sua vida, a sua causa diante de Deus? É tempo de nós orarmos.